dos estimadores e sobre o teorema central do limite, que ele vai ser a base para muitos dos testes de hipótese e dos intervalos de confiança que a gente vai ver. Tá? Então, vamos lá. Aí, se puder já colocar o OBS para gravar, eu agradeço, porque meu notebook não está aqui, mas vai dar um trabalho. Já estou gravando, sim. Obrigado. Bom, então vamos lá. Então, na estatística, a gente tem um problema geral, né, que é o seguinte: a gente quer tirar conclusões sobre uma população inteira, né? Só que a gente não consegue investigar todos os indivíduos naquela população, ou porque a população é muito numerosa, ou muitas das vezes a população de fato é infinita, né? Então a gente não consegue investigar todos os indivíduos. Tá? Em certas situações a gente até pode conseguir, por exemplo, com o censo, né? O censo demográfico acontece de 10 em 10 anos, e esse ano, por conta de atrasos que aconteceram, sempre em ano múltiplo de 10, né? Então era para ter acontecido no censo 2020 e acabou não acontecendo por conta de pandemia e tudo mais. E orçamento também, enfim. E aí acabou indo para agora, para esse ano, 2022. No censo, em teoria, né, o censo significa que você vai investigar todos os indivíduos da população. Por isso, é um procedimento que não dá para ser feito a todo momento. Né? É extremamente importante para definir políticas públicas e tal. E o censo ele é feito, né, visando entrevistar toda a população e todos os domicílios devem receber aí os licenciadores e tudo mais. Né? É claro que todos é muito difícil, ainda mais porque tem população em situação de rua, que em geral é difícil de você conseguir contabilizar, né? Mas é um percentual bem alto, né, de pessoas que vão ser entrevistadas aí pelo censo. Mas tirando esses casos, né, em geral a gente não consegue investigar a população inteira. Em muitos casos essa população é até infinita, mesmo que a gente esteja falando, por exemplo, da população de ursos polares na Antártida. Se eu parar no tempo hoje, essa população é finita e tal, né? Tem uma quantidade infinita de indivíduos, mas você pode pensar que no tempo vão surgir sempre novos indivíduos, né? A menos que entre em extinção, que a gente espera que não aconteça, né? Mas é uma população em que ela vai se renovando, né? Então, em geral, o que a gente está interessado é em entender sobre o mecanismo, né, que está por trás aí da população, né? Então, a gente quer tirar conclusões sobre a população e, para isso, a gente olha para uma amostra, né? Uma amostra finita de tamanho bem menor do que o tamanho total da população. E aí, quando a gente seleciona essa amostra, né, a gente quer inferir resultados sobre a população inteira. Então, a gente olha para, por exemplo, para uma média amostral, para a média na amostra, e a gente quer inferir o que acontece na população. Tá? E aí existe um ponto que é da variabilidade, né, que é o seguinte: se a gente está se baseando em amostras para fazer inferência, essas amostras, né, elas são escolhidas de forma aleatória. E a gente tem que amostras diferentes implicam em resultados diferentes, certo? Se eu, por exemplo, for fazer uma pesquisa de opinião, sei lá, sobre empresa de telefonia, para saber qual é a empresa, qual provedor de internet, digamos, né, de cada um. As pessoas que eu fui entrevistar vão ser diferentes de pessoas que, sei lá, um outro entrevistador vai entrevistar. Então, as amostras sendo diferentes vão produzir resultados diferentes. Tá? Só que, se a sua amostra for grande o suficiente, essa variabilidade que vem das diferenças entre amostras, né, vão implicar resultados não tão diferentes assim. Né? Os resultados continuam sendo diferentes, mas vai existir uma certa consistência, né, nos resultados. Tá? Então, a gente vai ver isso de forma um pouco mais precisa na aula de hoje, como essas diferentes amostras vão produzindo resultados diferentes sobre a população, né? Vão nos permitir tirar conclusões diferentes sobre a população. Tá? Então, vamos lá, vamos para relembrar algumas definições. Né?
a gente tem a definição de população, que é o conjunto de todos os elementos de interesse no estudo. Então, podem ser pessoas, objetos, cidades, etc. O conceito de amostra, né? A amostra é um subconjunto de elementos retirados aleatoriamente da população. Parâmetro, né? O que é um parâmetro? Um parâmetro é uma quantidade numérica que representa uma característica da população. Por exemplo, né? A gente tinha visto... não, acho que a gente não viu o caso dos escorpiões ainda. Mas o que a gente tem é o seguinte, né? Vamos supor que xi representa o peso do iésimo indivíduo numa população. Tá? Então, essa população minha pode ser algo do tipo, não sei, homens adultos de 30 a 40 anos, digamos, né, em uma certa região. Tá? Então, esses pesos, pessoal, eles vêm para a gente de forma aleatória. Então, a gente pode supor, digamos, né, que os pesos têm distribuição, sei lá, normal, com média μ e variância sigma 2. Tá? A gente precisa fazer algumas verificações para ver se isso aqui faz sentido. Né? Supor que os pesos são normais, que essa é a média, que essa é a variância, e assim sucessivamente. Tá? Mas, então vamos supor isso. Né? Vamos supor que o peso do iésimo indivíduo, numa certa população, tem a distribuição normal. Bom, os parâmetros, pessoal, são essas quantidades aqui, que são desconhecidas. Né? São a média e, no caso, a variância de xi. Então, os parâmetros são quantidades numéricas, isso aqui é um número, isso é um outro número, só que eu não sei que número é esse. Só saberia se eu pudesse olhar a população inteira. E esse aqui também. Se eu pudesse calcular a variância na população toda, beleza, eu saberia esse valor. Se eu pudesse investigar a população toda para calcular a média, o valor obtido seria o valor de 1. Tá? Então, o parâmetro é isso, é uma quantidade numérica que representa uma característica da população. Né? Esse cara me representa qual característica? A média. E esse cara, sigma 2, representa a variância. Tá? Se eu tivesse aí uma outra variável aleatória, digamos yi, com distribuição Poisson lambda, né? Quem seria o parâmetro? O parâmetro seria o lambda. Né? E esse parâmetro estaria representando qual característica da população? A média. Né? E também representaria a variância, porque no caso da Poisson, a média e a variância são iguais, tá? São ambas iguais a lambda. Tá? Mas nem sempre, claro que nem sempre os parâmetros são média e variância, tá, pessoal? Pode parecer pelo que eu coloquei aqui, né? Mas nem sempre é isso. Tá? Então vamos lá. E um estimador, o que é um estimador? Bom, a gente tem esse problema, né? A gente não sabe qual é o valor dessas quantidades numéricas, porque tem que olhar a população inteira para saber. Ao invés disso, ao invés de tentar olhar a população inteira, a gente pode propor um estimador para essas quantidades. E o que vem a ser isso? Né? O estimador ele é uma variável aleatória, que é função da amostra, isso é muito importante, ele é função da amostra, e é utilizado para estimar um parâmetro da população. Tá? Então, olha, o que seria uma amostra? Uma amostra, né, representando em termos de variável aleatória. Então, uma amostra seria algo assim, seria x1, x2, até xn. Isso daqui é uma amostra, onde todos os meus xis vêm da minha população, digamos. Vêm da minha normal, com média μ e variância sigma 2. Tá? Então, essas são as quantidades amostrais. Esse cara é o primeiro indivíduo, esse é o segundo, e assim sucessivamente, esse é o enésimo. Tá?
Mais precisamente, o x1 não é o primeiro indivíduo em si, mas é o peso do primeiro indivíduo. O x2 é o peso do segundo. Tá? E assim sucessivamente. Então, isso é a minha amostra. E quem seria, por exemplo, um estimador para μ? Bom, como μ é a média, né, eu posso propor como estimador para μ, eu posso propor x barra. E quem é o x barra? 1 sobre n, somatório de xi. Né? Então, esse cara, o x barra, ele é um estimador de μ. Tá? Eu posso usar o valor de x barra para estimar quem é o valor de μ. Da mesma forma, eu posso usar, por exemplo, o S2, que é 1 sobre n menos 1, somatório de xi menos x barra ao quadrado. O i vai de 1 até n. Essa função da amostra, né, ela é um estimador de sigma 2. Tá? Então, a noção de estimador é essa. É uma quantidade, ela é uma quantidade amostral que é utilizada para estimar um parâmetro. Né? Então, esse μ, que é o valor esperado do xis, né, que eu não consigo calcular, eu não sei que eu teria que olhar para toda a população, eu vou estimar com x barra. E esse, que é o sigma 2, que representa a variância do xis, eu também não consigo calcular porque eu dependeria de olhar a amostra toda. Ao invés disso, eu posso calcular o valor de S2, né, que é a variância amostral. Tá? Então, estimador é isso, né? É uma função da amostra que é utilizada para estimar um parâmetro da população. Tá? Inferência é o nome do processo, né? Ou da área da estatística, que tira conclusões sobre uma população tendo como base uma amostra. Tá bom? Bom, então aqui eu coloquei alguns exemplos de notação, né? Então, só para a gente frisar, porque eu coloquei aqui no slide anterior, aqui do lado esquerdo. Né? A gente modela uma característica de uma certa população, né, por uma variável aleatória x, então foi o que eu coloquei aqui, ó. O x representa uma característica da população, que no caso é o peso, nesse caso específico, tá? E aí, em muitas situações, a gente vai falar o seguinte, ó, que x tem distribuição normal, com média μ e variância sigma 2. Bom, e aí a gente tem o conceito de amostra, né? Ou, se a gente for falar de forma mais geral, né? De forma mais particular, né? É a amostra aleatória simples. Isso significa o quê? Que são medições repetidas, né? x1, x2 até xn são elementos, né, coletados dessa população. E a gente supõe que numa amostra os elementos são I e B, são independentes e todos com a mesma distribuição. Tá? Então, quando eu escrevo assim, ó, x e com distribuição normal, blá, 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 eu estou dizendo que, implicitamente, quando eu falo que eles formam uma amostra, eu estou dizendo que essas variáveis aleatórias são independentes. E todas têm distribuição normal, e todas têm uma distribuição normal com média μ e variância sigma 2. Tá? Então, esse é o conceito de amostra aleatória simples do ponto de vista mais formal da probabilidade. São variáveis independentes, todas com a mesma distribuição. Bom, parâmetros. Né? O que são os parâmetros? São os valores desconhecidos que aparecem caracterizando a distribuição de probabilidade da população. Se minha população é normal, né, ela tem dois parâmetros, a média e a variância. Então, os parâmetros são o μ, que na verdade é o valor esperado
de x e o sigma 2, que é a variância de x. Tá? E estimador, né? O estimador é uma função da amostra, tá? Que permite ter uma estimativa dos parâmetros da distribuição. Então, por exemplo, né, quando eu falo que x barra é estimador de 1000, o que eu estou fazendo é pegando uma função da amostra e usando para estimar uma quantidade populacional. Tá? Existe uma notação que é o seguinte, que é a notação do chapéu, que é o que está colocado aqui, né, esse chapéuzinho. Que notação é essa? Né? Se eu vou dizer que x barra é estimador de 1000, aí deixa eu puxar aqui um pouco para baixo para ter mais espaço. Isso quer dizer o quê? Bom, estimador de Mi, a gente pode ler assim, denotar assim, o Mi com o chapéu em cima. Isso aqui a gente lê como Mi chapéu igual a X barra. Isso quer dizer o quê? Esse chapéu quer dizer estimador. Então, o estimador de Mi é X barra. O que eu estou usando para estimar o Mi é o X barra. Da mesma forma, aqui, como eu estou usando o S2 para estimar o sigma 2, eu posso escrever assim, sigma 2 chapéu é igual ao S2, ou seja, o estimador de sigma 2 é S2, tá? É uma notação que costuma aparecer, né? De estimador é essa, né? O que você está usando para estimar a variância é a variância amostral. Tá? E aí, pessoal, a gente vai ver algumas características na aula de hoje sobre a média amostral. A gente vai ver características probabilísticas da média amostral. Tá? Por quê? Porque a gente vai mostrar lá na frente uma coisa chamada teorema central do limite, né? Que permite a gente conhecer características probabilísticas da média amostral quando essa média é grande o suficiente, né? Quando essa média tem uma quantidade grande de observações formando ela. Tá? E muitos processos também naturais, né? Eles são feitos, né, com base na média. Eles são medidos, né, com base na média. Por exemplo, quando a gente fala que um tratamento é efetivo para uma certa doença, o que a gente pode estar falando, né, o que isso pode significar do ponto de vista prático é que, na média, o tempo de recuperação da pessoa que se submete àquele tratamento, né, um tratamento de alguma doença, em média, o tempo de recuperação dela é maior. Né? Ou pode ser que, em média, o tempo, em média, a probabilidade de óbito é menor. Né? Ou, em média, a probabilidade de exibir um quadro grave da doença é menor. Né? Então, o tratamento, em geral, essa noção, né, de investigar se um tratamento, uma vacina, ou um remédio, um medicamento, né, é efetivo ou não, está ligado com a noção de média. E outras coisas também, né, estão ligadas com a noção de média. Se você afirma, né, que, por exemplo, você tem duas espécies não, se você for comparar os sexos, né, de escorpiões, né, em geral, se você tem, você quer comparar, digamos, sei lá, tamanho de pinças, né, de escorpiões, você quer comparar o tamanho das pinças nos machos e nas fêmeas. Quando você diz que, eu não sei qual que é o padrão, tá, pessoal, mas se você disser assim, em geral, as fêmeas têm as pinças maiores do que os machos por alguma razão, né, o que você quer dizer é que, em média, as fêmeas têm a pinça maior. Então, as comparações, em geral, são tiradas com respeito à média. Então, por isso é importante a gente se debruçar um pouco sobre o comportamento da média. Tá? Em muitos casos, a gente vai ter interesse em olhar para o que acontece na média com uma determinada população ou com mais de uma. Então, vamos lá. A média de uma população, pessoal, a gente vai denotar por Mi. Tá? Em geral, esse Mi, né? Bom, a gente podia denotar por outras coisas, mas a gente convenciona denotar sempre por Mi. E essa média ela é representada pelo valor esperado da variável aleatória, né, da população. Tá? E para estimar a média, a gente vai olhar para a média amostral x barra.
que é a soma do xis dividido por n. Então, tem uma amostra de tamanho n e a média amostral é a soma de todo mundo dividido por n. Então, bom, a gente, né, aceita com naturalidade que a média amostral seja usado como estimador para a média populacional, certo? Faz sentido isso, né? Você quer estimar a média de uma população, você pega uma amostra e calcula a média dela. Mas será que, né, x barra é um bom estimador para a média? Será que ele tem boas propriedades, né, para estimar o nível? Então é isso que a gente vai ver, né? A gente vai ver se esse estimador possui boas propriedades. E a gente vai definir o que são essas boas propriedades, né? Que propriedades a gente gostaria que x barra tivesse, né? Bom, e aqui eu menciono duas delas. A primeira, x barra é não viesado na estimação de μ, e a segunda é que x barra é consistente na estimação de μ. Então a gente vai ver precisamente o que significam esses dois termos, não viesado e consistente, tá? Bom, e aí só um ponto, né? Quando a gente vai estimar um parâmetro, por exemplo, você tem um parâmetro θ, né? Eu quero estimar, e aí vai depender de cada caso, né? Aqui eu posso ter, nesse caso da normal, eu posso ter o θ igual a μ, eu também posso ter o θ igual ao σ2. O θ é o parâmetro em geral que eu quero estimar. Então, se eu quero estimar o θ com um θ chapéu, e esse θ chapéu é função da amostra, né, a gente deve perceber que esse estimador, por ser função da amostra e pela amostra ser aleatória, o estimador em si vai ser aleatório, certo? Tá? Então, vamos pensar um pouquinho sobre isso. O x barra, ele é função da amostra, certo? Se você obtém uma amostra específica, o x barra vai assumir um valor. Se a sua amostra fosse diferente, o x barra provavelmente daria um valor diferente. Então, nota que o x barra é função dos xis, né? Ou seja, é função da amostra. Se o x barra é função da amostra e a amostra é aleatória, x barra é aleatório, certo? A mesma coisa para S2. Né? Como o S2 depende dos xis, né, que são aleatórios, o S2 também é aleatório. Isso sempre vai acontecer para um estimador, tá, pessoal? Um estimador sempre vai ser aleatório, porque ele sempre vai ser função da amostra, que por sua vez é aleatório. Tá? Então, esse é só um parêntese muito importante, né, mas a gente precisa explicitar aqui, né, que todo estimador é aleatório. Se o estimador é aleatório, então ele tem uma distribuição de probabilidade, certo? A gente vem vendo isso, né, que todo estimador, toda quantidade que é aleatória tem uma distribuição de probabilidade. Em particular, tem um valor esperado, tem uma variância. Né? E é isso que a gente vai tentar entender, né? Quem é o valor esperado de x barra? Tá? Para caracterizar o comportamento, para estudar o comportamento probabilístico de x barra. Então, quem seria o valor esperado de x barra? É isso que a gente vai tentar ver. E quem é a variância de x barra, por exemplo? Tá? Então, a gente vai começar por aí. A gente vai analisar quem é o valor esperado da média amostral e quem é a variância, né, dessa média amostral. Bom, uma das coisas que eu tinha falado sobre a média amostral é que ela era um estimador não viesado para a média populacional. Tá? De forma geral, o que significa o estimador ser não viesado? É a definição que está aqui no slide. Então vamos lá, vamos para a definição. Para a gente definir um estimador não viesado, a gente vai falar primeiro sobre viés do estimador. Então, um estimador não viesado é aquele estimador que não tem viés, ou que o viés é igual a zero. Mas o que é isso, o viés? Bom, o viés é definido por valor esperado do estimador menos a quantidade que aquele estimador quer estimar, tá? Então, aqui está de forma bem geral, pessoal, por isso que está θ, chapéu e θ, tá? Porque esse θ pode ser um estimador qualquer. Essa definição não vale só para a média. E no caso da média, então? No caso da média, como é que fica essa expressão aí?
Então, no caso da média, eu tenho o seguinte, né? O viés vai ser o valor esperado, né, de mi-chapéu, que é o estimador da média, menos a média em si. Mas tipicamente, quem é o estimador da média? É o x-bar. Tá? Então, no caso da média, o viés é a diferença entre x-barra e mi. Tá? Então, a gente vai dizer, né, que o estimador ele é não viesado, né, se o viés na estimação é zero. Tá? Então, olha, então, um estimador é não viesado se o seu viés de estimação é zero. O seu viés de estimação é zero. Tá? Então, o que significa o viés de estimação ser zero? Significa que essa diferença tem que ser zero. Se essa diferença é zero, então é porque o valor esperado do estimador de θ é θ. Tá? Então, bom, eu tenho que o viés do estimador é a diferença entre o que você espera para aquele estimador e o que ele está estimando, né? E um estimador é não viesado se a média dele é o próprio parâmetro que você quer estimar. Tá certo? Então, olha, em palavras, né, isso significa que o valor médio, tá, do estimador coincide com o parâmetro que ele quer estimar. Tá? Quer dizer que a gente sabe que o x barra não vai ser exatamente igual ao μ, porque tem uma aleatoriedade e tal, por exemplo. Mas se x barra for não viesado para estimar o μ, em média ele vai coincidir com o μ. Tá? Bom, vamos ver o que isso significa no caso da média. Né? Vamos ver se a média é um estimador não viesado, a média amostral é um estimador não viesado para a média populacional. Tá? Então, o slide está dizendo que sim, né? Está dizendo que a média, então, se eu tenho uma amostra aleatória simples, x1, x2 até xn, a média amostral é um estimador que é não viesado para μ. Tá? Bom, como que a gente vê isso, né? Então, vou colocar aqui até como um resultado. O valor esperado de x barra é igual a μ. Tá? O que quer dizer que x barra é um estimador não viesado para estimar a média populacional. Como é que a gente consegue ver isso? Né? Bom, é bem tranquilo de ver que isso acaba acontecendo. Bom, aí para isso, pessoal, a gente vai ter que lembrar daquelas propriedades de valor esperado. Tá? Então, eu tenho o seguinte. O que é x barra? X barra é x1 mais x2 mais xn dividido por n, certo? Então, o valor esperado de x barra é isso. Né? É essa expressão aqui. O valor esperado de x barra é essa expressão. Né? E isso é o quê? Como é que eu consigo trabalhar com essas expressões? Vou fazer o seguinte. Então, eu vou escrever essa divisão como sendo 1 sobre n vezes
a soma x1 mais x2 até xn. Tá? E aí, o que vai acontecer? Aqui eu tenho uma constante, certo? 1 sobre n é um valor constante. Então, esse valor constante, como ele está multiplicando uma variável aleatória, ele sai do valor esperado multiplicando. Lembra que tinha essa propriedade? Então, dá 1 sobre n, valor esperado de x1 mais xn. Tá? Bom, e aí, agora, né? Agora eu tenho o valor esperado de uma soma. E a gente também viu lá atrás, né, que o valor esperado da soma é a soma dos valores esperados, né? Então, o valor esperado de x1 mais x2 é o valor esperado de x1 mais o valor esperado de x2. Se eu tenho uma soma de n elementos, vale o mesmo princípio. Então, essa soma vai ser o valor esperado de x1 mais o valor esperado de xn. Certo? E aí, pessoal, acontece o quê? Vamos lá. Eu vou ter 1 sobre n. Agora, vamos olhar para cá. Eu tenho o valor esperado de x1, valor esperado de x2, até valor esperado de xn. Esses valores esperados, pessoal, quem é o valor esperado de x1? Mi, certo? Porque, bom, por definição, né, o valor esperado de x, eu estou denotando por mi, é a média. O valor esperado do xn também é mi. Todos esses valores esperados vão ser iguais a mi, tá? Todos eles vão ser iguais a mi. Então, dentro dessa soma, essa soma vai resultar em mi, mais mi, mais mi, mais mi. Né? Quantas vezes vai aparecer o mi aqui dentro? Bom, aqui nessa soma eu tenho n parcelas, então vai aparecer o mi n vezes. N vezes. Tá? E aí, se aparece o mi n vezes, isso aqui vai dar 1 sobre n, que multiplica n vezes mi. Bom, como eu tenho n dividido por n, eles cortam, e aqui dá mi no final. Tá? Então, olha só que interessante, a gente chegou que o valor esperado do x barra é mi. Tá? Isso quer dizer que, em média, né, o valor de x barra coincide com a média populacional. Tá? Ficou alguma dúvida nessas contas? Alguma passagem que ficou esquisita? Não? Deu para acompanhar? Deixa eu ver se tem alguma coisa no chat. Não, tá. Bom, então vamos lá. Aí o que acontece é isso, né? O valor esperado de x barra é igual a mi. Isso quer dizer o quê? Quer dizer que, bom, se eu coleto uma amostra, calculo a sua média, o valor não vai dar igual ao mi. Né? Mas, em média, né, eu vou estar acertando o verdadeiro valor de mi. Deixa eu ver se tem uma figura aqui para a gente poder olhar. Ah, tem a figura aqui. Eu vou fazer o seguinte, eu vou colocar aqui, vou fazer uma figura em uma dimensão e aí a gente olha a figura em duas dimensões. Aqui a gente tem o seguinte, o valor esperado de x é igual a mi. Então, vou colocar aqui, o valor esperado de x, não, desculpa, de x barra é igual a mi. Então, vamos lá. Como é que a gente interpreta isso num desenho? Então, vou botar aqui os valores de x. Tá? Então, a gente tem lá a nossa população x, né, com uma certa distribuição aqui de probabilidade. Vamos supor que essa distribuição seja simétrica no formato de sino, por exemplo, uma normal. Tá? Então, aqui no centro da normal está a sua média, né? No centro da distribuição está a média, e aí eu quero estimar o valor de mi. Como é que eu faço? Eu coleto uma amostra, né? E aí eu acho o valor de x barra. Bom, calculei o valor de x barra e vamos supor que o valor de x barra tenha sido esse.
esse do meu valor de x barra que eu calculei, tá? Ele não coincide com mi, certo, pessoal? Ele não vai coincidir. Muito difícil ele coincidir com o verdadeiro valor de mi. Não vai acontecer. Mas se eu calcular se eu tirar várias médias, né, por exemplo, vamos supor que eu vou lá e calculo uma média para estimar o mi pela primeira vez. Então, vou chamar de x barra 1. O valor deu aqui. Na hora que eu for calcular, sei lá, o x barra 2, pode ser que o x barra 2 tenha dado esse valor. Na hora de calcular a média uma terceira vez, ou seja, eu coleto uma terceira amostra, né, de N valores, e calculo a média, pode ser que eu calcule um x3 aqui. E assim sucessivamente. Né? Então, se eu fosse calcular a média várias vezes, por exemplo, a cada dia eu coleto uma nova amostra, faço a média. Se eu fizer isso várias vezes, em média, né, eu vou estar acertando o verdadeiro valor de mi. É claro que esses valores de x bar não vão ser exatamente iguais a mi, mas, em média, eles acertam o verdadeiro valor. Em média, eles se distribuem ao redor de mi. É isso que essa propriedade da não existência do viés de x barra para mim quer dizer. Quer dizer que, em média, né, a média amostral está acertando o verdadeiro valor de mi. Tá? E aqui, pessoal, eu coloquei um desenho explicando essa característica, né, do viés. Tá? E aqui eu coloquei duas características, na verdade. O viés, foi essa que a gente acabou de discutir, né, que, em média, o meu estimador acerta o verdadeiro valor do parâmetro, e a gente vai olhar também para a variância, tá? Mais adiante. E aqui eu coloquei, né, essa característica, essas duas características, uma ilustração visual. Né? Essa figura está lá no livro do Sábio do Monetin, né? É uma figura bastante clássica, né, da estatística, onde a gente tem quatro situações: a situação A, B, C e D. Bom, que situações são essas? Vamos lá. Aqui eu tenho, bem no centro, esse alvo aqui representa, né, graficamente, o valor de um parâmetro, né, que a gente quer estimar. Vou colocar aqui um pouquinho menor. Que é o θ, tá? Então, aqui no centro do alvo eu tenho o valor de θ. É só uma representação, tá, pessoal? É só para a gente entender o conceito. Então, vamos olhar aqui o que é cada um desses cenários. Né? Nesse primeiro cenário, eu tenho um estimador θ chapéu 1. Nesse segundo cenário, eu tenho outro estimador θ chapéu 2. Nesse outro cenário, eu tenho θ chapéu 3 e aqui θ chapéu 4. Tá? Então, beleza. Agora vamos lá, vamos olhar o que acontece em cada um deles. Então, no cenário 1, o que são esses xzinhos, pessoal? Xzinhos estão representando replicações, né, do estimador, do cálculo do estimador. Então, cada xzinho desses é como se eu calculasse esse estimador com base em uma amostra diferente. Tá? Então, esse xzinho aqui representa que eu coletei uma certa amostra de tamanho n e calculei o valor de x de θ chapéu 1 com base naquela amostra. Esse outro xzinho é o cálculo do estimador θ chapéu 1 com base em uma segunda amostra. E assim sucessivamente. Tá? Quando a gente olha para a distribuição do θ1 chapéu, o que está acontecendo? Bom, o meu parâmetro populacional de interesse está bem aqui no meio. Em média, né, os valores de θ1 chapéu estão concentrados ao redor do verdadeiro valor de θ. Né? Isso significa que o θ1 não tem viés na estimação de θ, ou tem um viés muito baixo. Pela figura só não dá para saber se o viés é baixo ou se não tem viés. Porque, em média, os valores, né, do estimador estão ao redor do verdadeiro valor de θ. Tá? Então, nesse caso, a gente tem baixo viés. No caso A. Em comparação, a gente pode olhar para o caso B,
onde o viés é alto. Por quê? Porque os valores do estimador, olha, estão totalmente fora, né? Eles estão, em média, eles estão centrados aqui, né, nessa região. É bem diferente do teto. Então, isso é o que acontece quando a gente tem um estimador que apresenta um alto viés. Tá certo? Porque, em média, né, os pontos que eu obtenho conforme eu vou variando as amostras, né, que formam o teto 2, eles estão bem fora, estão bem distantes do teto. Você vê que a distribuição desses xizinhos não está ao redor do teto. Então, porque eu tenho um viés elevado, né? A minha tendência é sempre gerar valores ao redor desse ponto, que é bem distante do teto, né? Então, é um caso de viés alto. Tá? Então, a gente consegue ver por esse desenho, né, que estimadores com baixo viés são desejáveis. Né? A gente gostaria de ter estimadores com baixo viés. A gente também gostaria de ter estimadores que exibam variância baixa, né? Que é o que está colocado, por exemplo, no caso C e D. Né? Então, olha, o que acontece? Quando eu comparo o caso A com o caso C, né, no caso C, eu também tenho um baixo viés. Tá? Por quê? Porque as minhas estimativas estão centradas no verdadeiro valor de θ. Né? Elas estão centradas no verdadeiro valor de θ. Então, o viés é baixo. Só que olha o que acontece. Aqui, né, as minhas estimativas se concentram muito mais ao redor de θ do que aqui. Né? Então, esse é um caso típico onde o viés é baixo e a variância também é baixa. Né? Baixa variância. Aqui eu tenho uma situação que é bem peculiar, né? O viés é alto e a variância é baixa. Tá certo? Porque os pontos eles estão bem próximos uns dos outros. Né? Então aqui a variância é baixa, mas o viés é alto. Tá certo? Então, pessoal, o melhor estimador nesse caso é o estimador C. Porque ele tem um viés baixo e variância baixa. Tá? Então, em geral, a gente está interessado nessas duas propriedades. A gente quer que o viés seja baixo e a gente quer que a variância também seja baixa. Tá? Deu para entender esse ponto, pessoal? Deu sim. Tá, beleza. Então, a gente já discutiu a questão do viés para x barra. O x barra ele tem viés igual a zero. Tá? O viés de x barra é o menor possível. Então, o viés possível é zero. Tá? Então, beleza, ótimo. O x barra, no quesito viés, está excelente. Né? Não tem viés. O viés não é nem negativo nem positivo, o viés é nulo. Né? Então, tá ótimo. Mas e a variância? Né? E a variância? Como que a gente consegue expressar a variância de x barra? Tá? Então, deixa eu ver se eu tenho cálculo de variância aqui. Ah, tem aqui. Então, eu tenho que fazer. Então, vamos lá. E a variância de x barra, como é que fica? Né? Então, vamos lá. Vamos escrever aqui a expressão para a variância de x barra. Vou colocar como outro resultado. Tá? Variância de x barra igual a... E aqui eu vou completar com a expressão. Tá? Então vamos fazer o cálculo da variância de forma parecida com o que a gente fez com o valor esperado. Então, quem é a variância de x barra? É a variância de 1 sobre n, né, somatório do xis, né, x1 mais xn.
Bom, aí esse cara é uma constante, sai do valor esperado, sai da variância ao quadrado, né? Tinha aquela propriedade de que constantes saem da variância elevadas ao quadrado. Então, 1 sobre n ao quadrado é a mesma coisa que 1 sobre n ao quadrado. E aqui vai ficar a variância da soma. Tá? Bom, e agora? Agora, pessoal, tem o seguinte, variância da soma, né? Aqui, como os x's são independentes, como os x's são independentes, eu posso separar a variância da soma como soma das variâncias, tá? Eu só posso fazer isso se eles forem independentes. Então, vai ficar variância de x1 mais variância de xn, tá? Então, ó, a variância da soma virou a soma das variâncias, porque essas variáveis aqui são independentes. Foi uma propriedade que a gente viu também lá atrás. Bom, e nesse caso, né, quem é a variância de xi? A variância do xi? Então, deixa eu puxar aqui para poder anotar para você. Então, é só uma anotação, tá, pessoal? Eu estou denotando como mi o valor esperado do xi e eu posso chamar de sigma 2 a variância do xis, tá? Então, a minha população tem uma certa média e tem uma certa variância. Bom, se o sigma 2 é a variância, né, desse xis, aqui vai entrar a variância do x1 vai ser igual ao sigma 2. A variância do x2 também vai ser igual ao sigma 2. A do x3 também, a do xn também. Então, todas essas variâncias aqui são iguais a sigma 2. E quantos termos aparecem nessa soma? Aparecem n termos. Então, se a gente tem uma soma de sigma 2 n vezes, esse resultado do parênteses vai dar n vezes sigma 2. Aí, olha só o que acaba acontecendo, né? N dividido por n ao quadrado, o quadrado corta e some com n aqui, né? Eu tenho n dividido por n ao quadrado, isso aqui vai dar 1 sobre n. Então, olha o que acontece. A variância do x barra é igual a sigma 2 sobre n. Então, eu vou completar aqui. A variância do x barra é sigma 2 sobre n. Então, pessoal, esse é um resultado muito importante. Por quê? Porque a gente tem o seguinte, a gente tem que fazer uma comparação, né? A gente tem a variância dos dados em si igual a sigma 2. Né? E a variância de x barra é igual a sigma 2 dividido por n. Né? E qual variância é mais baixa? Então, acabei desligando aqui o meu carregamento. E qual variância é mais baixa? A variância dos dados ou a variância da média amostral? Bom, a da média amostral é mais baixa, certo? Né? Então, essa variância daqui é mais baixa do que essa. Né? Então, se eu colocar um sinal de desigualdade, eu teria assim. A variância dos dados é sigma 2 e a variância da média é sigma 2 dividido por n. Ela é n vezes menor que a variância dos dados. Esse fato é muito importante, né? Isso quer dizer o quê? Se eu tenho uma amostra de tamanho 10, a variância dessa amostra vai ser 10 vezes menor que a variância dos dados. E essa é uma propriedade que está relacionada com essa questão da baixa variância. Por quê? Quanto maior a amostra, né, maior o n, certo? Quanto maior a amostra, maior o n. Se o n é maior, né,
essa divisão aqui vai resultar num número menor, certo? Então, quanto maior a amostra, quanto maior o tamanho da amostra, maior é o valor de n. E quanto maior o valor de n, né, menor vai ser a variância do x barra. Tá certo? Por quê? Porque eu estou aumentando uma quantidade que está no denominador. Então, se eu tenho, por exemplo, se o sigma 2 é 1, né, 1 dividido por 10, né, 1 décimo. 1 dividido por 100 é 1 centésimo. 1 dividido por 1000, 1 milésimo. Então, quanto maior for o denominador, menor é essa fração. Ou seja, conforme eu aumento a amostra, eu diminuo a variância de x barra. Tá? Então, é por isso que por isso que funciona esse argumento de você querer estimar uma média populacional através da média amostral. Porque se você pega uma amostra grande, né, a sua variância ela vai ficar dividida por aquele tamanho, por aquele tamanho de amostra. Então, se eu tiver uma amostra de tamanho 100, a minha variância, né, relacionada a essa média amostral vai ficar 100 vezes menor que a variância de um dado em si. Né? Então, você pode ter dados que têm variância bem alta, mas se você tiver uma amostra grande o suficiente, né, essa variância pode ser baixa. Né? Então, essa é uma propriedade desejável da variância, do x-barra. Então, o x-barra tende a apresentar uma variância baixa quando o n é grande, ou seja, quando o tamanho de amostra é elevado. Deu para entender esse ponto, pessoal? Ah, beleza. Bom, isso, né, essas duas características juntas, né, o viés baixo e a variância baixa, né, elas estão relacionadas com o conceito de consistência, né, que é o conceito de estimador consistente. Então, o que quer dizer, né, um estimador ser consistente? Bom, um estimador ele é consistente quando aconteceu o seguinte, né, quando o tamanho n da amostra aumentar, né, o viés daquele estimador se tornar cada vez menor e a variância tender para zero. Tá? Ou seja, em outras palavras, né, quanto maior for o tamanho n da amostra, mais concentrada tem que ser a distribuição do estimador ao redor do parâmetro. Né? E assim, mais próximo ele deve ser do valor de θ. Então, é isso que quer dizer um estimador ser consistente. Né? Então, a definição formal é a seguinte: θ-chapéu é consistente na estimação de θ se o θ-chapéu se aproxima de θ quando o tamanho da amostra é grande o suficiente. Né? Então, matematicamente, a gente escreve o seguinte: θ-chapéu vai ser consistente na estimação de θ se o limite quando n vai para infinito do θ-chapéu é o θ. Então, a gente diz que, nesse caso, que o θ-chapéu converge para θ quando n vai para infinito. Tá? Então, a gente pode mostrar, né, que um estimador ele é consistente quando o viés tende para zero, né, ou seja, né, a gente tem um estimador consistente um estimador consistente, ele satisfaz, né, duas condições. Né? A primeira delas é que o valor esperado, né, desse estimador converge para o verdadeiro valor do estimador quando n cresce. Tá? Ou seja, talvez para você seja mais tranquilo escrever como limite. Quando o valor esperado daquele estimador, o valor esperado do estimador converge para o verdadeiro valor do parâmetro. E
quando a variância do estimador converge para zero. Tá? Intuitivamente, o que isso aqui está dizendo? Se a gente voltar para os alvos, quer dizer que conforme você aumenta o tamanho da amostra, o viés vai diminuindo, ou seja, as suas estimativas vão se concentrando ao redor se colocando ao redor da média, né? Ao redor do verdadeiro parâmetro, e a variância das estimativas, né, ela vai se tornando cada vez mais próxima de zero quando o tamanho da amostra aumenta. Tá? Então, olha, aqui, quando eu venho daqui para cá, eu noto que a variância está diminuindo. Possivelmente pode ser que o tamanho, né, de amostra aqui seja maior. Então, no limite, né, como a variância vai ser zero, as estimativas elas vão ser iguais ao verdadeiro valor do parâmetro. Tá? Então, o estimador consistente é isso, é aquele que, no limite, não tem viés, né, porque o valor esperado é igual ao verdadeiro valor do parâmetro, e no limite a variância é nula. Né? Ou seja, aquele estimador ele vai se concentrando, né, cada vez mais ao redor da verdadeira média. E no caso do x barra, o que acontece? No caso de x barra, a gente tem o seguinte, né? A gente tem que o limite, quando n vai a infinito, do valor esperado de x barra. Né? Quem é o valor esperado de x barra? A gente já mostrou que é μ. Então, você tem o valor esperado de x barra é sempre igual a μ, não depende de n, então esse limite é o μ, é o próprio μ. Porque eu nem preciso passar o limite aqui, né? O valor esperado de x barra sempre é. E no caso 2, quem é o limite da variância do x barra? Bom, é sigma 2, é o limite, quando n vai a infinito, de sigma 2 sobre n. Então, ó, porque a variância de x barra era, a gente mostrou, né, que era sigma 2 sobre n. Então, o limite da variância de x barra é o limite de sigma 2 dividido por n. E esse limite é quanto, pessoal? Sigma 2 é um número fixo, é a variância da população. E aqui eu estou dividindo por um número cada vez maior, tendendo ao infinito. Então, se eu tender o denominador para infinito, isso aqui vai dar zero. Certo? Eu vou ter sigma 2 dividido por 10 milhões, sigma 2 dividido por 30 bilhões, e assim sucessivamente. Quanto maior o n, menor vai ser essa quantidade, até que no limite ela vai ser igual a zero. Ou seja, o x barra é consistente na estimação de μ. X barra é consistente na estimação de μ. Tá? Deu para entender esses pontos, pessoal? Porque a variância vai se tornando cada vez menor, convergindo para zero, e o valor esperado do x barra é o μ. Então, isso quer dizer que, conforme eu vou aumentando o tamanho de amostra, a tendência é que os valores de x barra vão se concentrando cada vez mais ao redor do μ. Uma variância cada vez menor, que no limite vai ser igual a zero. Tá? Bom, e aí, pessoal, eu quis fazer uma ilustração aqui, né, dessa propriedade, né, da consistência, e o que ela representa no caso da média amostral. Tá? Então, eu fiz um teste, para que a coisa não fique puramente teórica, a gente só fazendo contas, eu acho que é legal visualizar, né, graficamente o que está acontecendo. Então, fiz alguns testes aqui no R e coloquei os gráficos para vocês. Tá? Então, eu fiz o seguinte, aqui os meus dados eu peguei da Bernoulli, né, de parâmetro 0,2. Quando xi tem distribuição Bernoulli, né, é porque a probabilidade de xi ser igual a 1
é 0,2 e a probabilidade de x ser igual a zero é 0,8. Tá? A gente viu isso quando falou da variável aleatória Bernoulli. Tá? E aí eu fiz o seguinte, ó. Aqui no eixo x, eu coloquei, né, você vê que o eixo x está indo de 0 até 1, só, não tem 0 até 1. E aqui no eixo x eu coloquei esse pontinho vermelho como sendo o valor 0,2, tá vendo? Aqui é 0,2, 0,2, 0,2, 0,2. Por quê? Quem é o 0,2? 0,2 é o cara que aparece aqui, né? Então, a gente viu o seguinte, né? Uma propriedade lá de trás. A gente viu que se xi tem distribuição Bernoulli de parâmetro P, então esse P ele é a probabilidade de sucesso, que é a probabilidade do x ser igual a 1, e ele também é igual ao valor esperado de xi, tá? Né, que é a média populacional. Então, a média de uma variável Bernoulli é a sua probabilidade de sucesso. Tá? Então, aqui eu tenho o valor esperado de xi, tá vendo? Aqui eu tenho o valor esperado de xi. E ele é sempre igual a 0,2, porque o valor esperado de uma Bernoulli é a sua probabilidade de sucesso, que é o valor que aparece aqui dentro. Tá? Então, o valor esperado está colocado aqui. E aí, o que são essas barrinhas, pessoal? Essas barrinhas, elas representam a probabilidade. Deixa eu colocar, deixa eu puxar aqui. Isso aqui representa, essa altura, né, representa a probabilidade, talvez seja melhor eu colocar aqui no eixo. Então, essa altura daqui, né, aqui no eixo y eu tenho a probabilidade de x ser igual a x. E no eixo x, eu tenho o valor de x. Né? Tá? Aqui não é x, desculpa, pessoal, aqui é x barra. Então, aqui eu tenho a probabilidade de x barra ser igual a x para vários valores de x. Tá? Por que eu tenho vários gráficos diferentes? É porque cada gráfico desse ele é tomado com um tamanho de amostra diferente. Então, esse primeiro gráfico tem n igual a 2. Esse n é o valor que está em x barra, tá? Então, quer dizer o quê? Quer dizer que nesse gráfico eu tenho uma média entre duas observações da Bernoulli. Então, para esse gráfico aqui, eu tenho que o x barra é x1 mais x2 sobre 2. Nesse gráfico, eu tenho n igual a 5. Um n igual a 5. Então, se o n é igual a 5 aqui, é porque o meu x barra é igual a x1 mais x2 mais x3 mais x5 dividido por 5. Tá? Então, é isso que quer dizer o valor de n. Aqui o n é igual a 10, aqui o n é igual a 20, aqui o n é igual a 50 e aqui o n é igual a 100. Tá? Então, pessoal, olha o que acaba acontecendo. Essas alturas aqui que estão colocadas, né, elas representam a probabilidade de cada valor. Então, essa altura é a probabilidade de eu observar o x barra igual a zero. Essa altura daqui é a probabilidade de observar o x barra igual a 0,5. E essa aqui é a probabilidade de observar o x barra igual a 1. Tá? Bom, então, pessoal, essas barras verticais, elas estão me dizendo qual é o comportamento probabilístico de x barra. Se a gente olhar para o n igual a 2, a gente vai ver o seguinte, a gente vê que eu estou tentando estimar o valor esperado, que é 0,2, mas a minha média vai sempre estar bem longe de 2, né? O x barra ou vai ser 0, ou vai ser meio, ou vai ser 1, né? Tá certo? Então, eu não vou estar muito próximo de 0,2. E aí, eu fiz o seguinte, quando eu vou aumentando o tamanho de amostra, aqui é quando n é igual a 5. Aí, olha o que acaba acontecendo.
a distribuição do x barra passou a ser essa. Consegue ver que o x barra passou a se distribuir probabilisticamente mais próximo do 0,2? Aqui, ó, tanto é que a probabilidade do x barra ser igual a 0,2, né, já é a maior dentre todas as outras. Então, aqui eu já tenho que o valor mais provável de sair é o 0,2. Mas ainda assim, né, sobra uma grande chance de eu observar um x barra diferente de 0,2 e bem diferente, né, de 0,2. E quando eu vou aumentando o tamanho de amostra, né, dá para ver que o x barra vai se concentrando cada vez mais ao redor do verdadeiro valor da média populacional, que no caso é a probabilidade de sucesso. Olha quando n é igual a 20, quando n é igual a 50, quando n é igual a 100. Ó, quando n é igual a 100, pessoal, ele já está bem concentrado aqui ao redor na média. Né? Então, com alta probabilidade, eu vou acabar observando para o valor de x barra algo bem próximo de 0,2, tá certo? Né? E faz sentido isso, né? Isso quer dizer o quê? Quer dizer que eu estou estimando a probabilidade de sucesso, né, fazendo um experimento 100 vezes e calculando a proporção de sucessos nessas 100 vezes. É claro que a probabilidade de eu chegar a uma proporção parecida com ou próxima de 0,2 vai ser muito maior quando eu tomo, né, 100 repetições de experimento do que quando eu tomo só 2 ou 5. Né? Tá certo? Então é aquela ideia de você, cada vez, quanto maior o tamanho de amostra, né, mais concentrado o x barra vai estar ao redor do verdadeiro valor da média populacional que ele está querendo estimar. Tá? Alguma dúvida, pessoal? Bom, olha também para o seguinte, olha para como é o formato da distribuição de probabilidade quando n é igual a 2. Né? É bem assimétrico, tá vendo? Quando n é igual a 5, também tem um alto grau de assimetria. E aí, olha o que acaba acontecendo quando eu vou aumentando o tamanho de amostra. A variável, o comportamento probabilístico, né, do x barra vai ficando cada vez mais simétrico, tá vendo? Então, eu comecei com uma variável que é altamente assimétrica, né, um x barra altamente assimétrico quando n é igual a 2, e aí, quando eu vou aumentando, ele vai ficando cada vez mais simétrico. Tá? Essa é uma outra característica de x barra que a gente vai ver mais adiante, né, que é a do teorema central do limite. Ela diz que, quando n é grande, né, x barra se distribui aproximadamente como uma normal. Tá? E a gente vê isso, né, quando olha para a distribuição de probabilidade, né, de x barra. Quando eu vou aumentando, eu vou ficando cada vez mais simétrico. Né? Tá? Vamos ver mais um exemplo. Eu fiz um exemplo agora com a Poisson 1. Esse 1 aqui é o valor esperado da Poisson. E aqui é a mesma coisa. Ó. Aqui é n igual a 2, n igual a 5, n igual a 10, 20, 50 e 100. Mesma coisa. Tá? Então, olha só o que acontece. Aqui eu já começo um pouco mais simétrico, tá vendo? Mas ainda assim, existe uma alta probabilidade, né, de que x barra, lembrando, né, que essas alturas representam a probabilidade de x barra igual a x, onde aqui eu tenho x no eixo x. Tá? Então, eu tenho uma probabilidade relativamente alta associada, por exemplo, a valores maiores do que 2 ou 0. Né? Então, relativamente distantes aí do 1. E a probabilidade associada a esses valores, ó, ela vai se tornando cada vez menor, tá vendo? Com n igual a 5, essa probabilidade de observar o x barra acima de 2 ou igual a 0 já vai se tornando cada vez menor. Aqui, então, essa probabilidade é nula praticamente.
E aí acontece isso, tem esse comportamento de que x barra vai se concentrando cada vez mais ao redor, né, do verdadeiro valor esperado, que é a taxa da população igual a 1. Tá? Então, nota que, mesmo para um n igual a 100, né, que não é um tamanho de amostra absurdo, né, a gente já tem com alta probabilidade, né, estimativas muito próximas do verdadeiro valor do parâmetro que a gente quer estimar, tá certo? Então, essa regra, pessoal, da variância do x barra tender a zero quando n tender a infinito, né, ela é fundamental para justificar, né, na teoria, né, o porquê que a gente coleta amostras de uma população, e mesmo com um tamanho de amostra que não é absurdamente alto, 100, né, a gente consegue observar, né, que a média apresenta uma alta probabilidade de estar bem próxima do verdadeiro valor do parâmetro. Tá? Então, às vezes, e aí cabe uma reflexão aqui, né? Por exemplo, é muito comum, né, a gente pensar, por exemplo, em uma, sei lá, vamos pensar numa pesquisa de intenção de voto. E aí a pesquisa, vamos supor que seja para presidente, que é o Brasil inteiro. Então a população é a quantidade de brasileiros que podem votar, né, que estão aptos a votar. Então a quantidade de eleitores no Brasil. E aí sai uma pesquisa com tamanho de amostra igual a 1.000. Né? E aí as pessoas às vezes perguntam o seguinte: poxa, mas esse tamanho de amostra é ínfimo, né? A população brasileira tem milhões de, certamente tem dezenas de milhões de pessoas aptas a votar. E aí os institutos de pesquisa fazem a pesquisa com tamanho de amostra 1.000. Né? Esse tamanho é irrisório, né? Provavelmente as estimativas vão estar horríveis. Né? E na verdade não, a gente vê, olha, e mesmo com tamanho de amostra, é claro que aqui não é exatamente uma pesquisa eleitoral, né, pessoal? Mas o que acontece é que a gente vê que mesmo com tamanhos de amostra que não são estrondosamente altos, tá vendo? Fica uma proporção, fica mais claro, né? Né? A proporção parece estar bem estimada, né? Eu me concentro ao redor do verdadeiro valor do parâmetro. Então, o que eu queria chamar a atenção aqui é que não importa o tamanho da população em geral que você está medindo. Né? O que importa é o tamanho de amostra. Né? E pouco importa se a população tem 100 milhões de habitantes, não é por isso que você vai ter que coletar um tamanho de amostra próximo de 100 milhões. E mesmo em tamanho de amostra relativamente pequeno, você já consegue um estimador bem concentrado ao redor do verdadeiro parâmetro populacional. No caso das pesquisas, né, aqui seria P, que é a proporção de votos do candidato na população de votantes de fato, né, de eleitores, e o que a gente usa como estimativa, né, seria o x barra, que é a média, que é a proporção de votantes na amostra. E a gente vê que mesmo quando leva em conta a aleatoriedade da amostra, aqueles valores estão bem próximos, tá? Do verdadeiro valor de P. O verdadeiro valor de P é o valor dessa bolinha aqui. Tá? E nota que aqui, né, de fato, eu nem falei quem é o tamanho da população. Né? Aqui eu estou presumindo até um tamanho de população infinito. E a gente vê que o que importa é o tamanho da amostra, né? Ser grande o suficiente. Esse grande o suficiente nem precisa ser, sei lá, 50 mil, né? ou algo do tipo. Tá? Então, são alguns pontos que, a princípio, podem parecer um pouco contraintuitivos, mas quando a gente estuda um pouquinho da teoria e vê, né, mais a fundo o que está acontecendo, a gente consegue entender melhor, né, os fenômenos. Então, o que eu queria passar aqui para vocês é que é mais importante é que o tamanho de amostra seja grande o suficiente. Tá? E para vocês terem uma ideia do que é grande o suficiente, eu fiz essa ilustração aqui, para vocês verem, né, como que as estimativas vão se concentrando ao redor do verdadeiro valor do parâmetro. Tudo bem? Bom, eu fiz mais um exemplo, né, que é com uma outra distribuição, que é uma distribuição contínua, só para vocês verem que isso vale também para o caso onde a variável aleatória tem distribuição contínua. Aqui a gente não viu essa distribuição exponencial, né, em aula, mas ela é só para ilustrar, né? É só uma ilustração. Então aqui, olha o que acontece.
a distribuição de x barra quando n é igual a 2, 5, 10, 20, 50 e 100. Né? Então, ó, quando n é igual a 2, né, nota que a distribuição, essa aqui continua sendo a distribuição de x barra, tá? Só que agora, como o x é contínuo, o x barra também vai ser contínuo, tá? Também vai ser uma variável aleatória contínua e ela vai ter uma densidade. Aí o que vai acontecendo? Conforme eu aumento, né, o tamanho da amostra, a distribuição de x barra vai se tornando cada vez menos assimétrica, né, e cada vez mais próxima de ser simétrica. E ela vai se concentrando ao redor da verdadeira média. Né? Esse valor 1 aqui, né, ele também é o valor esperado de xi. Tá? Na verdade, o valor esperado de xi é 1 sobre a quantidade que está aparecendo aqui. Como essa quantidade é 1, né? Então o valor esperado de xi está dando 1 também. Então, olha só que acaba acontecendo o mesmo comportamento. Né? Eu tenho uma distribuição que vai se tornando cada vez mais simétrica ao redor de 1, que é o verdadeiro valor do parâmetro, e ela vai ficando cada vez mais concentrada também. Tá vendo? Eu fico com um pico cada vez mais concentrado que é ao redor do 1. Tá? Alguma dúvida nessa interpretação, pessoal? Não? Tá, vamos lá. Bom, agora a gente vai falar sobre consistência, né, e a lei dos grandes números, que era para a gente poder fechar a aula. A lei dos grandes números, ela é muito importante na estatística. Né? Ela diz que, o que é a lei dos grandes números? Ela diz que x barra é um estimador consistente para mim. Só isso. Mas qual é a importância? Né? Como é que eu escrevo isso matematicamente? Eu escrevo com o limite de somatória de x dividido por n é igual a 1. Tá? O que isso quer dizer? Quer dizer que a média amostral converge para a média populacional mesmo. Só isso. Tá? Quer dizer que se converge à medida que o tamanho de amostra tende a infinito. Porque essa quantidade é o x barra. Né? Então, quando o tamanho de amostra vai para infinito, o x barra converge para mim. Então, isso é exatamente o que os gráficos estão mostrando, né? Porque aqui eu tenho a distribuição de x barra e conforme o n vai para infinito, o x barra vai se distribuindo cada vez mais, de forma cada vez mais concentrada ao redor do μ, né? Ao redor da média. Tá? Então, isso quer dizer que o x barra está convergindo para mim. Então, a lei dos grandes números diz isso, que quanto maior a sua amostra, mais próximo vai ser, né, mais próximo vai estar o x barra de μ. Então, beleza, a gente já viu que o x barra tem boas propriedades na estimação de μ, a gente já viu que o valor esperado, de x barra é o μ, e a gente já viu que a variância de x barra é igual a sigma 2 sobre n, quando o valor esperado de xi é μ e a variância de xi é sigma 2. Tá? Então, bom, a gente já viu quem é o valor esperado de x barra e a gente já viu quem é a variância de x barra. Mas, né, se a gente lembrar que o x barra é aleatório, né, a gente vai estar interessado em saber um pouco mais sobre ele. A gente vai querer saber qual é a distribuição de probabilidades do x barra. Né? Que distribuição o x barra tem? Bom, e aí, pessoal, eu já deixei a dica quando fiz os gráficos aqui atrás. Né? Nota que, no início, quando o n é pequeno, a distribuição tem comportamentos meio esquisitos e que variam muito de acordo com a distribuição das amostras. Né? Aqui as amostras são exponenciais, então a distribuição do x barra é essa aqui, essa distribuição meio esquisita, né? Quando o n é baixo. Quando quando a amostra é Poisson, né? Aqui está a distribuição de probabilidade de x barra, um pouco esquisita, um pouco assimétrica. Né?
E aqui está a distribuição quando o n é igual quando n é igual a 2, né, no caso da Bernoulli. Então também tem um comportamento bem esquisito. Mas quando o tamanho de amostra, quando os tamanhos de amostra são grandes, né, a distribuição sempre é simétrica, tá vendo? É sempre simétrica. Isso acontece por quê, né? É pelo que a gente chama de teorema central do limite. E eu só vou enunciar o teorema para a gente poder fechar o teorema central do limite. O que esse teorema me diz é o seguinte, que se n é suficientemente grande, então x barra tem distribuição aproximadamente normal, a média é o mi e a variância é sigma 2 sobre n, onde, aí eu tenho que dizer quem são essas quantidades, né? Onde o mi é o valor esperado, né, de xi e o sigma 2 é a variância do xi. Tá? Então, olha só que interessante, pessoal. A gente chegou a mostrar, né? A gente fez a conta bonitinha, né? E a gente mostrou que o valor esperado de x barra é mi. Então, ó, isso está colocado aqui, tá vendo? O valor esperado de x barra é mi. A gente viu que a variância de x barra é sigma 2 sobre n. A variância de x barra é sigma 2 sobre n. Além disso, se o n for grande o suficiente, eu sei que a distribuição de x barra vai ser aproximadamente normal. Tá? Então, pessoal, esse é um resultado central na estatística. Tá? Por isso tem esse nome, teorema central do limite. É porque muitos métodos estatísticos vêm desse resultado. Tá? E ele é muito importante, porque ele diz, né, qual é o comportamento probabilístico da média para n suficientemente grande. E esse comportamento, ele não depende da distribuição do x. Né? Eu posso não saber quem é a distribuição, como a minha amostra se distribui. Se eu sei que o tamanho de amostra é grande o suficiente, eu sei que a média amostral vai ter uma distribuição aproximadamente normal. Então, mesmo que a distribuição do x não seja normal, tá vendo? Exponencial, Poisson e Bernoulli, né? A distribuição do x barra, né, da média, vai ser aproximadamente normal se o tamanho de amostra, que é o n, for grande o bastante. Tá bom? Deu para entender, pessoal, o enunciado do teorema central do limite? Deu sim, professor. Deu para pegar o conceito. Ah, beleza, valeu. Então, pessoal, é isso que está aqui, ó. O teorema central do limite está enunciado aqui da mesma forma que eu escrevi. Tá? Se o n for suficientemente grande, x barra terá uma distribuição aproximadamente normal, com a média μ igual à média da população e a variância sigma 2, que é igual à variância da população dividido por n. Então, também tem isso. Aqui deveria ser aproximadamente. Então, a variância de x barra vai ser n vezes menor que a variância da população. Tá? Então, vou fazer só esse exemplo com vocês, porque é rapidinho e a gente consegue usar o teorema central do limite. Tá? Vou fazer, sei lá,
Desconhecido. Esse aqui é conhecido. Tá, vou fazer então esse exemplo 1. O que é o exemplo 1? Só para a gente poder fixar e fazer algum exemplo numérico para ilustrar esse conceito do teorema central do limite. Então, sabendo que o tamanho de peixes grupos machos adultos num determinado rio se distribui de acordo com uma normal de média 3,5 e variância 0,25, calcule a probabilidade de que x barra, ou seja, a média, né, o tamanho médio dos grupos machos adultos, seja um valor entre 3 e 4 centímetros numa amostra que tenha tamanho 10. Tá? Ou seja, bom, vou colocar aqui. A gente tem o seguinte, né? Os xis representam o tamanho do iésimo peixe beta, né? Do iésimo beta adulto, né, macho. Tá? E aí ele está dizendo o seguinte, o xis tem distribuição normal, com média 3,5 e variância 0,25. Eu quero saber qual é a probabilidade de que x barra esteja entre 3 e 4. Tá? Ou seja, qual é a probabilidade de eu tirar a média, né, de... Aqui o n é igual a 10. Então, eu estou observando uma amostra de 10 peixes beta, né, e calculando a média nessa amostra. Eu quero saber qual é a probabilidade de que essa média esteja entre 3 e 4. E como que eu faço isso? Se eu quero saber, se eu quero calcular probabilidades na média, na média, né, eu preciso saber quem é a distribuição da média. Certo? Então, ó, se o xis tem distribuição normal 3,5, 0,25, então é porque qual é a distribuição de x barra? A minha distribuição de x barra vai ser o quê? Bom, se todos os xis são normais, né, a média também vai ser normal, e pelo teorema central do limite também vai ser normal se eu considerar o n suficientemente grande. Tá? Mas eu não preciso disso, por quê? Porque o x barra, né, ele é igual a uma soma de normais, né, dividido por n. Então, se eu estou com uma soma de normais independentes, a gente viu que a soma também é normal. E se eu dividir por uma constante, também vai continuar sendo normal. Tá? Então, aqui a gente tem o valor esperado de xi sendo 3,5 e a variância sendo 0,25. Bom, e aí, quem é a distribuição do x barra? A gente já viu que, se eu subir um pouquinho, né? Acho que eu posso subir até aqui. A gente viu pelo teorema central do limite que o x barra vai ter distribuição normal, cuja média é o valor de μ, que é 3,5, e a variância, né, é a variância do xis dividido por n. Né? Então, olha, a distribuição do x barra é quase igual à distribuição do xi. A média é a mesma, e a única diferença é que a variância fica dividida por 10, que é o que está colocado aqui. Ó. A variância dividida por n. Tá? Então, isso aqui vai resultar numa normal, 3,5, 0,025. Tá? E aí, eu quero calcular P de x barra está entre 3 e 4. Essa probabilidade vai ser, né, dada por P enorme. Estou colocando aqui o comando do R. Ah, não vou poder jogar no R.
Até boa, depois eu faço isso. Q enorme de 4, onde a média é 3,5, e o desvio padrão, porque no R tem que dar o desvio, né? Vai ser raiz de 0,025. Então, o que eu estou fazendo? Eu estou acumulando até o 4 e subtraindo de P enorme de 3,5, raiz de 0,025. Tudo bem? O que justifica essa diferença é o fato de que eu estou agora entre aqui a média, 3,5, aqui está o 4, aqui está o 3. Então, o que eu vou fazer? Eu vou fazer toda essa quantidade aqui, né? Essa setinha é o P enorme 4, que é acumulada até o 4, e subtraio da acumulada até o 3. Tá vendo? Subtrair da acumulada até o 3. Então, esse P enorme, né, ele está relacionado a essa região aqui, e esse P enorme está relacionado a essa região aqui. Então, quando eu fizer a diferença entre os dois, eu vou ter a probabilidade do x bar estar entre 3 e 4. Tá? Como eu estou sem o R, eu vou ter que rodar ele pelo terminal. Oi, pode falar. Só uma pergunta. Ali, quando o senhor coloca o valor do desvio no R, a gente não precisa colocar ele dentro de raiz, né? Só realmente colocar o valor que ele já entende. É porque o R parametriza pelo desvio padrão. Né? Aqui entra a variância. Na notação da normal, né, que a gente está usando em aula, o valor que aparece aqui é o valor da variância, certo? Uhum. Só que para o R, esse valor ele chama de SD, que é o Standard Deviation. Uhum. Então eu tenho que colocar a raiz. Eu posso calcular a raiz fora. Tipo, eu posso fazer assim, né? SPRQ 0,025. E aí copiar esse valor, né? Para informar. Mas funciona também. Mas aqui, na hora de botar o P enorme, eu tenho que botar o desvio. Eu tenho que colocar com o desvio padrão. Senão dá errado. Ele vai entender, se eu botar esse valor, ele vai entender que o desvio é 0,025. Tudo bem? Ah, tudo bem, tudo bem. Obrigada. De nada. Então, ó, a gente tem o seguinte. Se for fazer a conta, eu vou colocar aqui enorme, só para a gente poder terminar. Então, eu vou calcular a acumulada até o 4. A média é 3,5. E o desvio padrão, que é o SD, é raiz quadrada de 0,025. Tá? Então, esse é o P enorme no ponto 4. Mas eu quero fazer ele menos o P enorme de 3. A mesma média, média 3,5. E o desvio é raiz quadrada de 0,025. Tá? Então, deu 0,9984. Então, a probabilidade é quase 1, tá vendo? Então, é muito provável que a média amostral desses 10 peixes betas seja um valor entre 3 e 4. Tudo bem? Aqui eu não coloquei a resposta. Mas é isso, 0,9984. Tá? Desculpa aí, pessoal, esse finalzinho acabou acho que ficando um pouco corrido. Mas eu posso retomar pelo exemplo 2, que é bem parecido, né? Só que considera agora 100 núcleos. Tá? Aí eu retomo e a gente faz com mais calma. Eu também instalo o RStudio e tudo mais, e vejo qual é o problema que está dando aqui no meu computador. Tudo bem? Tá bem, professor. Beleza. Bom, então a gente se fala na semana que vem. Vai, fala, Mari. Oi, oi. Não, amigo, pode falar.
Eita. Ah, tá. Ah, meu Deus, tá bom. Tá. Eu ia, na verdade, comentar que eu cheguei, fiquei sem internet em casa e acabou que eu cheguei super atrasada na aula. Aí eu não sei se o senhor comentou no início da aula sobre a prova, que nem o senhor falou que ia comentar ontem. Aí eu perdi, mas eu não sei se está gravada. Aí se estiver gravada, Ah, eu consigo sim. assistir. Se não, Eu acho que não, que eu não consegui puxar pelo meu OBS, então alguém acabou gravando, né? Ah, eu tenho até que pedir para me mandar por e-mail depois a ah, poxa, gravação. então, nossa, então Eu acho que eu não falei, eu acho que não estava gravado. Eu só reforcei o que está aqui no sílabus, né? E falei que eu ia ver a questão da prova um, porque ela está para o dia 22, né? Mas parece que o uhum. feriado vai pegar do dia 28 ao dia 6, então vai ficar bem complicado, né? Dia 28 até o dia 6, então acaba com toda aquela primeira semana de março. Eu acho que fica bem difícil, né? De alterar a data. Só se eu colocar 7 e 8, né? Uma prova uma seguida da outra. Então você, não sei se de repente se vale a pena fazer isso. Porque eu É. tenho que terminar até o dia 14, né? A Eduarda tá falando que dia 28 acha que é ponto facultativo. Dia 22. 22. Porque dia 28 já pega a segunda-feira, né? Que é dia de aula mesmo. Uhum. Não, Não, depois do feriado, é o como o feriado 17. vai pegar essa semana toda, é o dia 7, é o próximo. 7 e 8. Então a gente teria 7, 8 e 14, eu acho que é o último dia da. Caramba. Aí fica bem apertado, né? É. Mas, Bom, é, faz parte, né? é. E a outra coisa que eu queria perguntar para o senhor é, o senhor Hum. disse que se tivesse problema, o senhor poderia adiar pelo menos em alguns dias a entrega da lista. E aí eu queria saber se isso se mantém, se tem como pelo menos adiar um dia o dia da lista, porque Sim, sem realmente problema. eu, Eu é, ainda eu tenho que não. mudar lá no aula, na verdade. Ah, pode então, professor? Ficaria para que Pode. dia então? Eu ainda vou mudar lá, mas eu acho que eu vou botar até o. Acho que posso botar até o dia 11, não tem Ah, problema. seria Se ficar no ótimo. dia 8, Seria ótimo. tudo Porque bem? realmente tem duas que são mais tranquilas de se fazer, né? Que você consegue até fazer, mas tem a outra que é um pouquinho mais complicada. E foi tanta prova essa semana, assim, acho que tá todo mundo, tipo, todos os Imagino. professores jogaram tudo em fevereiro. Assim, definitivamente não tem mais nada para março, né? Acaba tudo em Aham. fevereiro. Então, Tá. nossa, vai salvar muito, professor, se o senhor Beleza, tudo fizer bem, não isso. tem problema. Ah, então tá bom. Obrigada. Tá? Aí eu vou mudar lá no ABA e já deixo a data final para lá. Tá bom, muito obrigada. Pois é, eu não sei, agora que acabou apertando tudo, né? Eu fiquei completamente. ah, Ficou bem apertado o período, até porque, poxa, a prova do dia 22 pegar o carnaval na semana inteira, do que 1º de março, mas faz parte, gente, não é o fim do mundo, né? Ah, então, como eu posso fazer? Eu não sei quando, honestamente, eu não sei quando eu posso botar para a próxima lista. Eu nem sei se de repente eu boto, mas eu não deixo como valendo ponto, né? Eu deixo para vocês fazerem, para não ter aquela pressa, porque já vai ter que fazer a prova meio que já no dia 8, no dia 14. Então eu acho que eu vou fazer assim, vou postar a lista e eu vou deixar para vocês me entregarem até o último dia, até o dia 14, e eu não vou colocar valendo ponto, tá? Então fica mais para vocês estudarem mesmo, né? Antes das provas. Tudo bem? Uhum. A gente já tem, se eu não me engano, 4 listas, né? Já tem bastante coisa. Era. Né? Ah,
Não, tranquilo, tranquilo. Qualquer coisa eu posso marcar depois. Eu tenho que consertar o meu, né? Porque deu problema no RStudio, então. Ah, pois é. Daria se fosse assim, só vendo pelo. Compartilhando tela, né? E não depende do meu computador estar funcionando. Mas é diferente, né? Que aí eu poderia testar aqui no computador mesmo. Mas, enfim, não vai dar, né? Bom, mas tudo bem, né? Faz parte. Aqui, Ah, acho que na gravação meu microfone não vai aparecer, mas tudo bem. Eu te ah, mando então agora por e-mail, tá bom? tá bom, beleza. Muito obrigado, né? Valeu Nada, mesmo. obrigada. Bom, pessoal, então acho que é isso, né? Eu vou liberar vocês, porque se vocês tiverem aula agora às 10, Uhum. já está passado da hora. Bom, então a gente se fala na semana que vem, beleza? Beleza, valeu, professor. Falou, Beleza, valeu, professor, pessoal. obrigada.